voltar para a zona de rebaixamento é péssimo para o Atlético, porque depois ele vai encarar um jogo fora contra o São Paulo. Então, eu acho que esse jogo ele passa, né, a ser um jogo decisivo. Claro que lá no final, todas essas pontuações elas vão contar, né, para o Atlético conseguir, na última rodada, que é o mais importante, ficar fora da zona de rebaixamento. Mas nesse momento é importante permanecer fora dela, porque depois, se ele volta para a zona de rebaixamento nessa rodada, a possibilidade de sair dela na próxima rodada é mais difícil. E aí volta todo aquele ambiente, né? Toda aquela questão de acho que não vai dar pro Atlético, que vai realmente jogar a segunda divisão, né? O torcedor passa novamente a questionar, né, a qualidade do time, as dificuldades que o Atlético vem tendo, porque não mudou tanto assim, né? Aquele Atlético que vinha jogando pro Atlético que entrou contra o Cruzeiro. Claro que tem várias circunstâncias ali na partida que acabaram também ajudando o Atlético no decorrer, tá jogando com um jogador a mais desde o primeiro minuto e tá enfrentando um time praticamente reserva, mas eu acho que o ambiente da Arena da Baixada pesou. Acho que os jogadores entraram com essa mentalidade de a gente vai voltar a vencer hoje e acabou, e ponto, entendeu? E é isso que tem que fazer, a gente vai vencer a segunda em casa hoje e é isso, né? Independentemente de como vai vir o adversário, se vai ser o melhor time de todos os últimos tempos, ou se vai ser um time que vai tentar pegar um pontinho fora de casa. Não importa a postura do adversário. O Atlético tem que entrar pensando em ganhar ou ganhar. Tem que fazer o papel dele, né? E assim, o Atlético tem 8 jogos para disputar, 24 pontos. 5 em casa. Ele tem que fazer 12 pontos aí 50% de aproveitamento nesses 24 pontos, que ele chega a 45, 46 pontos ali. Então, assim, o que tem que contar com vitórias contra o Vitória, contra o Bragantino, contra o Atlético Goianiense, contra o Fluminense. E contra o Fluminense ou o Atlético Mineiro, um dos 2 jogos ou 2 empates aí nesses Fluminense e Atlético. São 6 em casa, né? Então, porque ele tem o jogo atrasado lá do Galo, né? Então, assim, se ele conseguir esses 9 pontos e mais um empate ou contra Fluminense ou contra Atlético Mineiro, ele faz 10 pontos, vai a 44, 45 ali. Acho que escapa, né, sem muito susto. Mas, assim, esses jogos são cruciais. Precisa ganhar. E dá para ganhar, por exemplo, um pontinho lá em Salvador, de repente, até ganhar o jogo do Bahia lá em Salvador, né? Porque são times que, apesar do Bahia estar melhor no campeonato, mas acho que equipara ali, né, na disputa e tal. Tem o jogo fora. Contra o Atlético Mineiro e São Paulo. Eu acho que os 3 jogos como visitante são jogos mais complicados. A gente tem a tela aí dos jogos, né, do Atlético, na sequência aí do Brasileirão, né? E assim, eu acho que se fizer o dever de casa, acabou. O Atlético termina tranquilamente aí o campeonato, se livra desse fantasma do rebaixamento e, né, começa a pensar no ano que vem para fazer um planejamento melhor do que o que foi feito nesse ano, né? Até nessa linha dos jogos do Atlético, o Felipinho foi perguntado depois do jogo contra o Cruzeiro, na vitória por 3-0, qual que era a meta do Atlético nessa reta final, né? Qual que era a conta do Atlético nessa reta final. E a gente vai colocar aqui a sonora do Felipinho para falar o que ele programa do Atlético, qual o planejamento do Furacão nessa reta final, 8 jogos, 5 em casa. Vamos ouvir. Eu acredito que pela capacidade do nosso time, por tudo, a gente não era para estar nessa situação. Por motivos que foram acontecendo, a gente está nela, mas acredito que daqui para frente são 5 jogos em casa e com o apoio do nosso torcedor a gente tem que buscar essas vitórias e almejar coisas. Eu acredito que primeiro a gente tem que olhar para a situação que a gente está, sair dela, porém a gente tem capacidade, nosso time é muito bom, a gente tem capacidade para alcançar coisas maiores ali ainda. Essa foi a avaliação do volante Felipinho, que conquistou a titularidade com o Lúcio Gonçalves. Já são 2 jogos consecutivos como titular, contra o Fluminense e agora contra o Cruzeiro, e vai se titular novamente contra o Vitória no sábado. A avaliação é aquela que o próprio Lúcio, o jogador, já tinham falado em outras coletivas, é vencer em casa para se livrar. O Atlético tem 5 jogos em casa e 3 confrontos diretos. Um nem tão direto, porque o Atlético Goianiense está praticamente rebaixado, mas tem um Bragantino e principalmente esse Vitória no sábado, que é decisivo nessa luta contra o rebaixamento.